A doce paz de Jesus esteja e continue conosco agora e sempre. O nosso assunto de hoje, preparativos. Numa época em que nós estamos sempre de prontidão, sempre em preparo, sempre em busca, sempre inquietos, sempre fazendo mil coisas ao mesmo tempo, todos nós. Alguns com algumas dificuldades, outros com um pouco mais de leveza, mas todos nós com uma certa ansiedade, buscando alguma coisa mais alta, alguma coisa de melhor para as nossas vidas. Aí, nós encontramos uma lição que se chama Fazer Preparativos, baseada no Evangelho de Lucas 22, 12. Quando Jesus começa dizendo, fazei preparativos, ele estava se referindo à proximidade da Páscoa. E ele sabia, quando já tinha previsto, que seria também a aproximação do seu sacrifício, da sua crucificação. Então, ele queria deixar um exemplo para os discípulos e pediu a João, a Pedro, que fossem procurar um lugar para que fizessem a ceia da Páscoa. E aí, ele disse para eles assim, que eles acompanhassem uma pessoa que, a hora que eles entrassem na cidade, eles veriam uma pessoa carregando um cântaro, carregando uma vasilha de água. E essa pessoa ia entrar numa casa. Que eles seguissem esse homem, entrassem nessa casa, e aí falasse com o dono da casa, que ele indicasse um lugar onde eles poderiam usar para fazer a ceia. Aí ele disse, vocês vão ver um grande cenáculo mobiliado, aí fazei preparativos. Nós sabemos que tudo aquilo que Jesus disse foi para nos ensinar, foi para deixar exemplo para todas as criaturas aqui do planeta. E até hoje, as suas palavras são atuais. Nós não discutimos, nós interpretamos talvez de uma maneira mais moderna, mais adequada ao nosso entendimento, E a própria evolução que os tempos fizeram acontecer desde então, desses 2000 anos ou mais. Então, nós entendemos que querendo ensinar para os discípulos, ele também ensinou para nós, deixou-nos o ensinamento de que os preparativos que nós devemos fazer devem ser principalmente interiores, principalmente dentro dos nossos corações, dentro das nossas mentes. Esses são os maiores preparativos, porque aí sim nós estaríamos preparando-nos para a vida material e também para a vida espiritual. Porque é exatamente no controle dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, na educação desses pendores, é que nós evoluímos. Por quê? Se nós fizermos muita coisa, fizermos preparativos somente materiais, como quem levantasse cedo, nós fizéssemos bastante coisas para o mundo. Levantássemos, tomássemos a refeição, fizéssemos a higiene, fôssemos ao mercado, os nossos trabalhos do dia a dia, mesmo aqueles das nossas profissões, se nós fizermos isso tudo como autômatos, como se fôssemos uns robozinhos, que é o que parece que muitos de nós já estão fazendo, já está fazendo, isso pouco adiantaria para a nossa evolução verdadeira. Para isso que nós viemos fazer aqui no mundo, que é evoluirmos, que é crescermos espiritualmente, e não apenas termos uma vida biológica, nascer, crescer, reproduzir, alguns têm filhos, reproduzem, como animais, e morrem, envelhecem e morrem. Isso é uma vida biológica, uma vida material, única e simplesmente. Agora, se nós temos o nosso olhar voltado para nós, no sentido de que nós precisamos nos modificar, nos tornarmos melhores, é evidente que isso vai produzir um efeito grande no nosso espírito, que é imortal.
patrimônio que nós levamos conosco, vida afora, vidas afora, essa vida e em todas as outras que nós certamente vamos ter. Então é muito importante nós, os meninos aqui fizeram antes, os nossos irmãos fizeram anterior, um comentário sobre a leitura do livro Fonte Viva, né? Falando sobre o lavrador, que é aquele que primeiro se beneficia dos frutos que ele plantou. Lógico, mas é claro, ele que plantou, ele, né? Justo. E é justo também que nós colhamos os frutos que nós fizermos de sacrifício, de bondade, de perdão, de renovação interior, não só de renovação da casa, não só de arrumação do lugar onde nós vivemos, mas também, cada gesto desse seja também um símbolo daquilo que nós devemos fazer com a nossa alma, aquilo que nós devemos fazer interiormente, a limpeza interior, a renovação interior. Numa lição chamada Fazer Preparativos, Emmanuel comenta essa passagem do Evangelho de Lucas, quando Jesus disse, fazei preparativos. Evidentemente, Jesus não estava preocupado com a comida e a bebida só. Evidentemente, ele queria se despedir dos companheiros, deixando uma lição, deixando uma mensagem, deixando uma lembrança que ficasse e que passasse séculos afora, exemplificando o bem e as colheitas daquilo que nós fazemos para todos nós que estamos aqui na Terra até hoje. Tanto é que nós estamos aqui comentando isso depois de tanto tempo, né? Então, Emmanuel diz assim, aquele cenáculo mobilado a que se referiu Jesus é perfeito símbolo do aposento interno da alma, o aposento interno da alma, o nosso coração, o nosso espírito, a nossa mente. A sabedoria mais antiga, uma das mais antigas sabedorias que existem no planeta e que passou séculos e vem até hoje, nós estudamos isso até hoje, fala que uma primeira lei que rege os mundos, não é a Terra, é o universo, é que o universo é mental. O que é isso? Nós vimos lá na primeira questão de O Livro dos Espíritos, a questão de número 1. Allan Kardec perguntou para os espíritos superiores que o ajudaram a compor a doutrina espírita, né? Perguntou para eles, o que é Deus? Interessante que ele não perguntou quem é Deus, porque aí ele estaria simbolizando que seria uma pessoa, e Deus não é uma pessoa, né? Ele é um ser magnífico, diferente, que nós sequer compreendemos, né? Então, Kardec, na pergunta de número 1, perguntou, o que é Deus? Aí os espíritos responderam simplesmente, é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Olha só, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o princípio de todas as coisas, não é? Então foi essa a resposta mais simples que os espíritos puderam dar a Kardec e que ficou para todos nós. Então daí os mestres de sabedoria dizem que o universo é mental. E nós acreditamos nisso, que o universo é muito bem coordenado, é muito bem orquestrado. Se existe alguma bagunça, que a gente está vendo que está acontecendo agora, é pela interferência humana, pelos nossos excessos, pela nossa exploração, pela nossa incúria, e pela maldade que ainda existe nas nossas mentes e nos nossos corações. Por isso é que está acontecendo tanta coisa, infelizmente, ruim, né? Mas no que diz respeito à inteligência suprema do universo, está tudo perfeito. Está tudo perfeito, é muito inteligente como os astros, a mecânica celeste, como que tudo funciona bem, né? Sem bagunça nenhuma, tudo muito bem coordenado, muito bem orquestrado. Então nós entendemos que de fato o universo é inteligente, o universo é mental, o universo tem uma origem sublime das mãos de Deus. Então, Emmanuel diz que o cenáculo mobiliado a que se referia Jesus lá para os seus discípulos, né?
próximo à última ceia, ele estava se referindo, na verdade, ele queria deixar para nós o exemplo do nosso ambiente íntimo, da nossa intimidade pessoal, da nossa alma, da nossa mente, aquilo que cada um traz em si, na sua essência. Aí ele diz assim, continua, a face da natureza que oferece lições valiosas a todos os planos de atividade, observemos que o homem aguarda cada dia, renovando sempre as disposições do lar. Estão falando de coisa mais simples, né? Emmanuel dá o exemplo do lar. Que aí ele diz, aqui varrem-se detritos, acolá ornamentam-se paredes, a gente faz a arrumação da casa. Agora então, né, hoje é o primeiro dia de dezembro, nós começamos os preparativos para o Natal, né? E muitas vezes nós nos preocupamos mais com as coisas materiais. Mas seria interessante, o nosso convite hoje é esse, que nós prestássemos atenção. Talvez nós não consigamos, por vários motivos, fazer aquele Natal materialmente falando como nós gostaríamos, com toda honra, toda pompa e circunstância, né? Que a ocasião parece merecer. Mas que fizéssemos essa circunstância, essa honra toda, dentro de nós, fazendo uma renovação dos nossos pensamentos, vigiando os nossos sentimentos, sabendo tolher um pensamento ruim quando ele surge. Porque muitas vezes nós falamos, mas o pensamento, a gente não manda no pensamento. A gente não manda, a nossa irmã ali falou, manda sim, incisivamente manda sim. Por quê, gente? A gente pode até não mandar ainda, mas depois a gente vai passar a ter esse conteúdo, essa sabedoria de controlar. Então, quando começa uma coisinha ruim, a gente vai percebendo e vai fazendo o possível para mudar aquele padrão, porque junto com isso vem um padrão energético, um padrão vibratório. Pode observar que o ambiente, a psicosfera, o ambiente em torno, a energia em torno de nós, depende muito das nossas conversas, depende muito dos nossos pensamentos, depende muito dos nossos sentimentos. Sentimentos de ira, de raiva, de revolta, de reclamação, falação, reclamação demais, gera maior sofrimento. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas é justo a pessoa falar, porque ela está sofrendo. Mas então, se ela não tem conhecimento, ela vai sofrer mais. Porque quanto mais se fala no assunto, mais ele cresce. Por isso que o silêncio diante da dor, diante da provação, não é só uma prece, como tem escrito. Quase toda casa espírita tem escrito, né? Se de repente eu posso falar tanto, né? Quando escrito o silêncio é uma prece, de fato. Mas principalmente aquilo que a gente faz calar diante de uma ofensa, diante de uma reclamação que vem a vontade de falar mal de tal coisa, de tal acontecimento, de tal pessoa, ou criticar, ou julgar, o que for, calar, fazer o silêncio na hora certa é uma coisa magnífica. E há um crescimento real da pessoa que consegue fazer isso. É uma prática, é um exercício, que com o tempo a gente consegue automatizar. Então, por exemplo, ao invés de automatizar, vocês já perceberam, por exemplo, quando tem uma fila, eu falo assim, a gente precisa de exercitar a gentileza. Quando tem uma fila, você vai chegando na fila, eu vou todo mês na farmácia do SUS. O meu filho tem esclerose múltipla e ele usa um medicamento de dispensação especial, que é dado agora pelo SUS. E eu vou pegar esse remédio dele todo mês. Então, quando vai chegando assim na fila, não é bobagem, porque é através de sangue, não tem nada a ver. Mas assim, automaticamente, quando vai chegando perto, as pessoas veem, por exemplo, que eu estou chegando, eu percebo que muitas pessoas, até jovens, eles passam, vai depressa para entrar na frente. Não minha só, mas de todo mundo. Sabe, anda mais, acelera o passo para entrar na frente. Então, o que é isso? E tem muita gente lá que tem muita dificuldade, que vai, né, como letra, que vai, vocês imaginam, né? Quem já foi, já viu como é que é. Tem muita dificuldade. Ninguém ali está tão feliz, ninguém ali está tão saudável, né? É todo mundo necessitado. Muito bem. Então, o que é isso que faz a pessoa acelerar o passo para passar na frente do outro? O que é isso? Falta de gentileza, egoísmo.
tolice automática. A pessoa não faz por mal. Ela nem chega a raciocinar, eu vou passar na frente dessa mulher. Não, ela vai acelerar o passo para entrar na frente. O que é isso? O nosso afã de chegar primeiro, o nosso espírito de competição, esquecendo que o outro foi ali com o mesmo objetivo e às vezes tem mais dificuldade. E mesmo que não tenha, vamos ceder a vez. É bonita, legal. A gente está cansado, todos nós aqui, a gente vai em palestras espíritas, por exemplo, quando o Divaldo, geralmente vai lá no shopping, né? Naquele salão imenso que parece que cabe 5.000 pessoas, né? Gente, o pessoal vai mais cedo. Um dia chegaram a me ligar, perguntando se queria que marcasse o lugar para mim. Eu falei, se você fizer isso, eu te mato. Além de não sentar no lugar que você vai, eu te mato. Não faça isso. Quem puder chegar mais cedo, vai, ensina. Quantas vezes eu já fui e voltei, porque não tinha lugar. E tudo bem, né? Por quê, gente? É muito esquisito, é descaridoso. Como que eu posso colocar um objeto meu marcando lugar? Aí alguém vai sentar, aí tem gente. Não tem gente, aí tem, né? Um objeto marcando. E é desagradável, e é descaridoso. O que é isso? Automatização da falta de gentileza. O espírito de competição, de eu sou melhor, eu vou chegar primeiro, eu não quero nem saber do outro. Falta de empatia. Nós falamos muito em algumas palavras bonitas, ultimamente, como empatia, gentileza, etc, etc. Mas praticamos pouco. Então é preciso que nós automatizemos isso. Que não nos permitamos fazer isso, de tomar o lugar dos outros, correr para passar na frente, no trânsito, na rua, em qualquer lugar. O que nós precisamos automatizar é a gentileza, é a bondade, é a humildade. Por que que vamos automatizar? Porque isso deve se tornar uma prática para nós. E aí sim, nós estaremos nos tornando melhores. E não é nem para parecer bom, não, porque as pessoas nem reparam, acham até que é bobo. Não é isso? Ah, isso aí é bobo. Deixa todo mundo passar na frente, né? No supermercado, às vezes a gente está assim, eu acho bonitinho. Aí eu falo assim, eu acho bonitinho vocês fazerem isso. E a pessoa não entende. Eu estou falando que eu acho feio, eu falo que eu acho bonitinho. Só para criticar de uma forma mais delicada. A pessoa vem, começa a conversar com alguém que está na minha frente, por exemplo. Começa a conversar, e vai andando junto com ela e entra na sua frente. Então, gente, que coisa mais horrorosa, mais ridícula, né? Está todo mundo vendo e a pessoa dando muito esperta e tal. Então, esse tipo de coisa, e outras até piores, né? De querer se apossar de algumas coisas, seja lugar, sejam coisas, seja a vez de falar, seja o que for, é uma tristeza que demonstra o nosso atraso, demonstra o nosso interior pobre, a nossa casa interior pobre. Pode ser até uma pessoa bonita, com aparência bonita, tudo, melhores roupas, carros, casas, tudo. Mas essa falta de gentileza é pobre demais, é feio demais e nos denigre o caráter, nos enfeia o caráter, né? A melhor dizer que o que enfeia o caráter são realmente as qualidades, os valores, né? Nós valemos por isso, né? Nós valemos por isso. Não é pela roupa, não é pelo cargo que nós exercemos, pela função, nem nada não, né? Então é necessário que nós comecemos a iluminar o nosso ambiente íntimo, a nossa casa interna, para que ela se faça clara e que nós possamos enxergar as nossas vantagens, porque temos muitas vantagens. Nós temos facilidades, nós temos poder de comunicação, nós temos poder de fogo, nós podemos fazer acontecer, mas de uma forma suave, de uma forma leve, de uma forma boa, que nos faça felizes e que faça quem está perto de nós também felizes. Então, os preparativos, a minha sugestão é, e acredito que o que Emmanuel quer dizer para nós é isso também, antes desse Natal, que nós possamos nos renovar à medida e fazer uma coisa que algumas tradições orientais fazem muito, porque eu estava lendo a respeito ontem disso, umas técnicas até japonesas muito interessantes. Eles fazem uma limpeza quando eles vão preparar, porque eles consideram muito o ano novo, né? O ano novo deles lá. Não tanto o Natal como nós aqui.
Então eles fazem uma limpeza na casa física mesmo, só que toda a família participa, toda a família. E quem é mais idoso, ou mais que não consegue varrer uma casa, limpar uma parede, ou sei lá o quê, você arruma uma gaveta, sabe, uma caixa, mas faz alguma coisa. Então todo mundo faz aquilo simbolizando a mudança interior. Faz aquilo com propósito, não é assim, estou limpando a casa para a casa ficar limpa, não. Limpa sim, mas sempre assim com sentido de gratidão, agradecendo a casa de ter acolhido, de ter dado cobertura, de ter agasalhado, agradecendo as coisas e a quem nos propiciou para eles aquelas coisas, quem proporcionou, né? Então, sempre o sentido de gratidão, de agradecimento a tudo aquilo que eles têm e procurando renovar, mesmo aquilo que já está velho, né? Dando um novo brilho. Emmanuel fala nessa questão dos móveis, ele diz aqui, ó, os móveis quase sempre os mesmos, ele fazendo a analogia, né? Da casa interior com a casa física. Os móveis quase sempre os mesmos, passam por processos de limpeza diária. Aí ele fala que nesses móveis velhos, nós procuramos, ao invés de trocá-los, dar novo brilho. A gente passa os tais dos lustramóveis, as cerinhas ou o paninho, que seja, mas nós estamos dando um novo brilho àquilo que nós não precisamos trocar todo dia. Ele diz que assim deve ser a nossa casa interna. Devemos procurar olhar para dentro de nós, iluminar-nos de boa vontade, de querer ver com inteligência, e aí o que nós enxergarmos ali que precisa ser mudado, nós não precisamos jogar fora, porque nós não conseguimos, né? Às vezes tem uma mania, uma coisa que a gente faz por séculos, às vezes até de outras, trouxemos aquilo como atavismos de outras vidas, né? São heranças, muitas vezes, de outras vidas, mas nem aprendeu, foi nem aqui. O negócio, os defeitos é tão grande que eu sei de longe, que a gente repetiu aquele vício, aquele problema, por séculos, por várias encarnações. Então não vai ser porque eu enxerguei que eu tenho aquele defeito que eu vou conseguir mudá-lo completamente. Mas eu posso fazer uma limpeza, né, simbólica, passar um paninho e procurar minimizar aquilo, procurar melhorar aquela situação, dando àquele problema um novo brilho, um novo status. Ele diz assim, ainda continuando, o homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se na preparação incessante, olha só, preparação incessante. Interessante, né? Encerra-se na preparação incessante para a vida com que será defrontado, além da morte do corpo, inclusive. Quer dizer, a vida com que será defrontada significa a vida aqui mesmo no planeta, com as dificuldades, porque parece que nós não tínhamos dificuldades até então. Hoje todos nós estamos sujeitos a uma grande pandemia, né? A pandemia hoje é grande, foi uma redundância aí, mas infelizmente pode acontecer, né? Como já aconteceu. Qualquer coisa, qualquer catástrofe, né? E se nós tivermos mais preparo, mais gentileza, mais cortesia, menos competitividade, menos egoísmo, nós vamos enfrentar essas dificuldades com maior facilidade, com maior solidariedade, com maior espírito de fraternidade, repartindo mais, né? Com menos egoísmo, com menos tolice, porque nas horas cruciais todos nós temos necessidade de todos, né? Dizer, o homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações da experiência física encerra-se na preparação incessante para a vida com que será defrontada, seja a vida futura na Terra mesmo, no momento de maior provação, seja mesmo no momento de maior facilidades, suponhamos que nós sejamos extremamente felizes, de repente, fica tudo maravilhoso, né? Um verdadeiro paraíso, também é preciso termos preparo para viver no paraíso. Vocês concordam? Que nós não somos preparados para termos tanta facilidade,
né? E também pode ser que nós possamos e devemos sim pensar, porque a morte ela é inexorável, não tem conversa, todos vamos falecer, todos vamos partir no plano espiritual, não é isso? Então, com que bagagem nós vamos? Nós preparamos, quando faz uma viagem daqui e ali, a gente prepara, vê que roupa que vai levar, não é isso? Arruma direitinho, a mulherada então fica toda bonita, os homens também, fica todo mundo mais aprumado, para viajar, às vezes, para uma cidade pequena, para um casamento, uma festividade, ou simplesmente uma visita. Não é? Agora imagina uma viagem para o exterior, a mesma coisa, mais ainda, né? Os preparativos. Agora imagina a viagem para o futuro, que é a vida espiritual, que nós tanto tememos. A gente chama de morte, né? Mas na verdade é apenas uma transição. E é bom que nós começamos a falar no assunto e ver com maior naturalidade. Porque se todos nós vamos, e vamos, de fato, que nós possamos ir melhores. Se nós estivermos bem interiormente, vai ser suave, vai ser leve. Só muda. Quando você vê, você está lá do outro lado. Ainda vem aqui ajudar a gente. Maria Helena fala direito. Zezinho faz direito esses negócios aí. Então vamos pegar no nosso pé, nos ajudando, né? Lógico. Como faz o Emmanuel, né? Nos ajuda, o Chico, essa turma toda que já foi, continua, os nossos entes queridos. Quantos estão próximos de nós nos ajudando? Ou mesmo à distância nos ajudando, né? Então é necessário que nós não nos apeguemos tanto, gente, ao estarmos aqui nas nossas ações físicas, materiais, nos nossos compromissos mesmo da profissão e da família, que nós estejamos mais desapegados, porque nós não sabemos mesmo a hora que vamos partir, né? E se nós tivermos mais preparo, no sentido de pensarmos nisso e aceitarmos com tranquilidade, sabendo que Deus é justo, que a espiritualidade nos socorre e que tem tanta coisa boa que nós desconhecemos, não precisamos nem ter medo. Eu tenho uma irmã que fala assim, eu morro de medo de morrer. E eu acho graça dela, e eu falo para meu Deus, mas vai morrer antes? Para quê, né? É claro que a pessoa não tem o controle sobre isso, mas é necessário que nós tenhamos esse controle, que nós pensemos nisso, sabe? Com gratidão a Deus. Já pensou se a gente vivesse indefinidamente? Como que fica tudo encarquilhado? Tinha nem jeito, né? Porque o processo de envelhecimento ele é irreversível, né? Então, é uma coisa assim que acontece. E nós agradecemos a Deus que estamos cada vez melhores, né? Antigamente a pessoa com 70 anos era muito velha. Agora, eu tenho uma filha que ela fala assim, nossa, apareceu um paciente meu, ai que dor, é tão novo. Aí eu falei, minha filha, que idade? Ah, mãe, 80. Ela fala que é novo, ela fala que é novo para morrer, sabe? Ela não, lógico, né, que a gente sempre acha. E aí eu achei engraçadinho, sabe? Ela fala, 70? Mãe, você é uma menina, você tem só 71. Tá bom, obrigada. Muito obrigada. Então, gente, é isso aí. O Emmanuel nos recomenda toda a espiritualidade, Joana de Ângeles, todos os espíritos bons que nos orientam, que nos guiam, que escrevem livros para nós nos orientarmos e que têm a presença, geralmente, nos nossos lugares, né? Melhores, onde nós estamos mais bem situados. Eles nos orientam a todos para que nós sejamos prontos para a partida, para uma vida mais alta. Não significa que vamos morrer, significa que vamos viver no mundo, seja aqui, seja do outro lado, tá? Então vamos fazer os preparativos para o Natal, com muito simbolismo, com muito amor, e que o ano que vem seja excelente para todos nós. Se não for excelente por fora, seja principalmente excelente por dentro, que é onde nós temos o comando. Tá bom? Muito obrigada a todos, muito boa noite. Feliz Natal, acho que eu não vou lá mais esse ano. Tudo de bom. Obrigado, Helena.